E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora Gênesis 2:7. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na quarta-feira da semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre percepções, referências, ideias, pensamentos. Percepções, referências, ideias, pensamentos que as pessoas possuem ao nosso respeito, bem como percepções, concepções, ideias, pensamentos que nós mesmos temos ao nosso respeito. E acerca disso, então, nós adentramos dentro da autorreferência, que é o pensamento que o outro tem ao nosso respeito, bem como também falamos sobre a egorreferência, que é o pensamento que nós mesmos temos, a referência que nós mesmos temos acerca de nós mesmos. Falei ainda para os irmãos que tanto um quanto o outro são pseudo-referências, ou seja, a concepção que os outros têm ao meu respeito, bem como a concepção que eu tenho sobre mim mesmo ao meu respeito, as duas são falsas, as duas não são verdadeiras. Por esse motivo, para que eu entenda quem de fato é o Rodrigo, para que eu entenda quem de fato é o ser humano, eu preciso de uma concepção, de uma referência, de uma percepção, de um pensamento verdadeiro. E o único que tem esse pensamento verdadeiro sobre mim mesmo, que pode falar de fato o que eu sou, é Deus. Pois Deus é verdade. Em Deus não só há verdade, como Deus ele é a verdade. Por esse motivo, o escritor de Hebreus escreve no capítulo de número 6 e verso de número 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então perceba, a minha esposa pode ter uma referência, uma concepção sobre mim, e ela vai falar sobre o que eu demonstro para ela, bem como eu também tenho algo sobre mim. E eu posso colocar um superlativo sobre mim mesmo. Eu posso me enaltecer. Eu posso me aparecer para mim mesmo mais do que eu sou. Então, tanto uma quanto a outra são pseudo-referências. A de Deus não. A de Deus é a verdadeira. E quando falamos sobre a concepção de Deus para a raça humana, ou especificamente para mim, para você, nós demos o nome de tel-referência. Foi o que nós havíamos conversado. E quando você e eu, nós descobrimos o que de fato Deus entende, Deus percebe, Deus pensa sobre nós, este pensamento ele é libertador, pois as amarras da autorreferência e as amarras também da egorreferência começam agora a cair por terra e eu me torno livre, pois eu sei de fato quem eu sou, pois Deus que trabalhou com a verdade, revelou, mostrou para mim quem de fato eu sou. Então eu finalizei semana passada perguntando para os irmãos da seguinte forma: quem nós somos? E disse aos irmãos que a Bíblia Sagrada nos revela que nós somos uma alma. E por alma, eu disse que nós não nos satisfazemos com nada neste mundo. Vimos também que nós somos um corpo, e por corpo, carne, eu disse aos irmãos que isso nos remete à brevidade da vida.
Nós somos finitos. Um dia, tudo isso vai acabar. Se Jesus não voltar antes, nós iremos enfrentar a chamada morte, que ninguém quer morrer. O cabelo vai ficando branco. Então, nós, literalmente, somos finitos. Falei aos irmãos que nós ainda, pois a Bíblia demonstra que somos mente e coração. E por mente e coração, nós temos uma sede, uma torre de comando que vai permear todas as nossas decisões. Falei ainda que também somos espírito, e por espírito é aquilo que nos liga com o transcendental. Foi isso que nós conversamos na semana passada, então eu quero continuar em cima desse pensamento. Inautenticidade. Quem nós somos? Agora, claro, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para algo. Eu fragmentei o ser humano aqui. Mas quando eu fragmento o ser humano, eu não estou colocando o ser humano, ou cada parte do ser humano, cada uma dessas partes distintas em relação à outra, como se uma tivesse uma vida independente da outra. Não é isso que eu quero dizer aos irmãos. Então, quando eu falo sobre mente, coração, corpo, alma, o que eu estou querendo dizer para você é que o homem ele é uma composição destes elementos. Tudo isso que eu falei é o que compõe o ser humano. Então, quem é o ser humano? O ser humano ele é um composto de tudo isso que eu falei. Logo, para ser homem, é necessário corpo. Para ser homem, é necessário mente e coração. Para ser homem, é necessário a alma. Para ser homem, é necessário o espírito. E a junção de tudo isso é o que você e eu conhecemos como ser humano, como homem. E quando eu falo de homem, eu estou falando da raça humana de um modo geral, mas eu quero destacar, dentre todos esses elementos, eu quero destacar a alma. Então, quando falamos sobre o homem, o que é o homem? O homem é uma alma, beleza, ok. Mas quando falamos de alma, Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Eu não sei se você prestou atenção nesse versículo. Eu não sei o quanto esse versículo ele faz sentido para você. Mas quando eu leio este versículo, eu percebo de forma explícita, nítido, a diferença entre ser e a diferença entre ter. A diferença entre os dois termos, entre os dois elementos. Pois, preste atenção, uma coisa é eu dizer, eu tenho um abacate. Outra coisa é eu dizer, eu sou um abacate. É justamente isso que está acontecendo em Gênesis, capítulo de número 2 e verso de número 7. Aqui nós estamos vendo de forma explícita que o ser humano não tem uma alma. O ser humano é alma evidente. É totalmente diferente. Quando eu falo que ele tem algo, eu estou distinto e colocando de forma de distinção a alma em relação ao corpo. E não é assim que Deus ele nos olha. O ser humano não tem uma alma. Para Gênesis capítulo 2, verso 7, nós somos alma vivente. Isso é tão verdade que lá em Gênesis capítulo de número 46, verso de número 26 e verso de número 27, nós temos uma história interessante. Jacó está indo para o Egito. Nós conhecemos a narrativa. Os irmãos de José vão para o Egito. José se dá a conhecer. Ele chora, ele lamenta. Aí nós vamos ver que esse José manda chamar Jacó. E Jacó vem com toda a sua leva, com toda a sua caravana para o Egito, pois José diz que iria guardar, proteger, alimentar. E Jacó vem, e olha o que diz o texto sagrado em Gênesis 46, verso de número 26 em diante. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos,
Fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito, o total foram de 70 almas. Então perceba, não entraram um corpo, não entraram apenas uma pessoa. Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, Ele vê uma alma vivente. Nós não temos uma alma, somos uma alma. Mas aí você pergunta para mim assim: ok, pastor, tá bom, e aí, o que isso tem a ver? Como é que eu aplico isso na minha vida espiritual? Como é que eu aplico isso no meu sentido de maturidade espiritual? O que é que tem a ver a alma comigo? O que eu quero? O que isso tem como lição? Como é que eu posso extrair essas lições simples, irmão? Quando a Bíblia fala sobre alma, a Bíblia atrela a alma à garganta. A Bíblia atrela a alma à fome. Aí você diz: ok, pastor, você falou, mas não falou nada. E aí? Todos os versículos da Bíblia Sagrada que vão se referir à alma, principalmente no Velho Testamento, no pensamento antigo dos rabinos, dos judeus, a alma está atrelado à garganta e a alma está atrelado à fome. Sinônimo de alma no Velho Testamento, garganta, literalmente. Sinônimo de alma no Velho Testamento, fome. Por garganta, nós vamos ver que os judeus entendiam que era o local por onde passava a vida, pois passava na região da garganta a respiração. Em outras palavras, o que é o homem? Uma alma. Mas é um ser que respira, logo é um ser de vida, é um ser que emana vida. O que é o homem? Alma, alma sinônimo de vida. Por isso, quando Jesus diz assim, em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, ó: enquanto vocês estiverem indo, anunciai a vida. Por que vocês têm que anunciar a vida? Porque eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora preste atenção numa coisa. O significado do termo discípulo, ser discípulo de Jesus, é carregar vida. O que é ser discípulo? Vir para a igreja? Não. O que é ser discípulo? Pregar? Também não. O que é ser discípulo? Cantar? Orar? Interceder? Não. Nada disso é ser discípulo. Ser discípulo é carregar a vida, é ser portador da vida, é trazer a vida à tona. Pois todos aqueles que estão longe de Deus já estão mortos. Logo, aqueles que creem em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Como está escrito no livro de Jó, que existem árvores que estão cortadas, mas ao cheiro da água, que água, irmão? A água viva que é Jesus, ao cheiro dessa água, e sabemos muito bem que água não tem cheiro, mas nós vemos Paulinho escrevendo sobre o perfume do Cristo, acerca deste perfume, quando ele é exalado, aquele que está longe, que já não tem raiz, que está morto, ele vive. Você é portador de vida. O evangelho, irmão, preste atenção, igreja do século 21, mais especificamente igreja Batista Atos, aqui em São Miguel Paulista, o evangelho não é ideologia, o evangelho também não é teologia, evangelho não é teologia. Evangelho não é ideologia, evangelho não é um trabalho acadêmico, evangelho não é ideologia, nada disso é evangelho. O evangelho é vida. Quando você vive o evangelho sem falar, você emana vida. A vida é em você, porque você é uma alma que encontrou a ressurreição.
uma alma que estava morta. Então, quando falamos de alma, no sentido de garganta, é por onde passa o ar, a respiração, a vida. Esse era o motivo para que os crentes vivessem de cabeça erguida. Esse deveria ser um motivo de satisfação. Esse deveria ser um motivo onde você deveria se alegrar, mesmo em meio a tribulações. E talvez é aí o segredo do verdadeiro cristianismo em países perseguidos. Irmãos, por que é que tem muitos cristãos que estão em lugares perseguidos? Onde não se tem liberdade de pregar, onde não se tem Bíblia, onde não se tem nada, mas eles têm alegria, eles têm felicidade, eles estão ali com vida, porque eles encontraram a vida. Agora nós temos a liberdade, vivemos como mortos, desanimados, para baixo. Dá desânimo às vezes você encontrar e conversar com crente, porque parece que são portadores, os cavaleiros do Apocalipse. É só desgraça, é só fome, é só padecimento, é só choro. Aí você fala, para que eu vou ficar na roda dos crentes, já que eu não posso ficar na roda dos escarnecedores? Aí ficar na roda dos crentes é só desgraça, então eu não tenho roda para ficar. Então eu fico em casa. Você vai falar com crente só lamenta. E não que você não tenha que colocar para fora, mas acontece que vira hábito. Crente se reuniu, é lamento, é desgraça. Onde está a vida? Aí você se cala, você não fala nem nada para essa pessoa, você não fala mais nada, porque a pessoa está tão para baixo que o que você falar não surte efeito, a pessoa não acredita mais. Agora você pega alguém que não lê a Bíblia, em países perseguidos, que o governo mata, prende, não dá acesso à leitura de Bíblia, e os caras tão alegres, felizes. Olha Paulo, chicoteado com Silas. Os dois foram chicoteados, foram presos. E lá no presídio, cantaram. Cantaram. Oh, diferença de quem tem vida. Quem tem vida emana vida. Quem tem vida gera vida. Agora, quem tem morte também emana morte. Diz a Bíblia Sagrada que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. A alegria é contagiante. A tristeza também é. A vida é mais. A morte na mesma proporção. Morto gera morto. Vivo gera vida. Então quem é o homem? Alma. O que isso significa? Que somos vida. No sentido de fome, pois alma, que carrega o peso de garganta, mas também de fome. No sentido de fome, o mesmo lugar que passa a respiração, o fôlego, a vida, é também o mesmo lugar que passa a comida. Logo, o homem é um ser faminto, o homem é um ser que deseja, o homem é um ser que carrega vontades, o homem é um ser que carrega necessidades. Em Provérbios, capítulo de número 27 e verso 7, Salomão assim escreve. Provérbios 27, verso 7. A alma, a garganta, o lugar que passa a vida ou o lugar que passa a comida, já que já se fartou, recusa o favo de mel. Mas para a alma, para essa garganta que está faminta, todo amargo é doce. Eclesiastes 6:7, Salomão conclui dizendo: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo
nunca se satisfaz o seu apetite. A palavra apetite no português, no original, é alma. Então, nunca se satisfaz a sua alma. A alma, o ser humano, ele sempre tem fome. O ser humano, ele é um ser faminto. É um ser insaciável. É um ser desejante. É um ser necessitado. Quando Deus, o Pai, soprou naquele boneco de argila chamado Adão, quando Deus assoprou, Deus, ele formou um ser que deseja, que tem fome, insaciável. Aí se eu perguntasse aqui para você, o homem tem fome do quê? O homem tem necessidade do quê? E como nós estamos num ambiente cristão, uma comunidade cristã, eu acredito que a resposta seria unânime. O homem é faminto por Deus. O homem tem necessidade de Deus. O homem tem fome de Deus. A resposta seria unânime. Então eu te pergunto, será que o homem só tem fome por Deus? Será que o homem só tem necessidade de Deus? Será que o homem só é faminto por Deus? Se isso aqui fosse uma aula e você pudesse responder, talvez teríamos aqui muitas pessoas que ficariam em silêncio, com medo de falar. Mas a resposta é simples, irmão. Não. O homem, ele tem necessidade de outras coisas além de Deus. Ele tem fome de outras coisas além de Deus. O homem tem necessidade e tem fome de comida. Ou você consegue se alimentar de Deus e continuar vivo? Você consegue se alimentar de Deus e continuar sem beber água? O homem tem necessidade, tem vontade e é faminto por água. É desejoso por água. O homem tem necessidade de diversão. O homem precisa se divertir. Tem que ir no cinema assistir Demon Slayer. Né? O homem precisa de diversão. Somos desejosos disso. Somos carentes disso. Se não fosse assim, você não já, na viagem, não programava a outra. Você está na viagem e você já programa uma outra. Já pensa, para onde eu vou no próximo ano? Para onde eu vou nas próximas férias? E você ainda está na viagem. Ainda está curtindo, então o homem é desejoso, é faminto por diversão. O homem é desejoso, é faminto também por sexo. Agora, irmãos, existe uma diferença. Uma diferença entre o desejo, essa insaciedade do homem por comida, bebida, diversão e sexo, e comparado ao desejo que o homem sente por Deus. Veja bem, o desejo que o homem sente, tem e é, por sexo, bebida, comida e diversão, é um desejo controlável. Podemos controlar, podemos dominar, nós estamos no controle, ou, entre aspas, pelo menos deveríamos estar. Agora, fechando aspas, o desejo que sentimos por Deus é o contrário, perceba, o desejo por esses desejos, a vontade e a satisfação por estas coisas são controláveis, mas o desejo por Deus é o contrário, o desejo de Deus me possui, não é o homem que possui desejo por Deus. É o desejo de Deus que possui o homem, e por isso nós somos tão famintos pelo transcendental, pelo irreal, nós somos atraídos. Você quer ver um exemplo bem chulo, mas eu vou te dar? Quantos, por exemplo, não gostam de assistir um filme de terror? Sabe que vai sentir susto, que vai gritar, que não vai conseguir depois acordar durante a noite para ir no banheiro. Tem uns que colocam até o chinelo longe da parte de baixo da cama com medo que na hora que colocar o pé, alguém pegar o pé dele, ele não vai, sabe, dorme até de luz acesa. Mas nós somos fascinados pelo irreal, pelo sobrenatural, pelo místico,
pelo transcendental, nós somos fascinados por isso. Tudo que diz respeito à ficção científica, algo que foge do humano, nos fascina. E isso é fome, fome por algo além da matéria. Só que o homem não sabe que isso é uma fome por Deus. São outros poços que o homem vai comendo, vai bebendo água. E o poço Jesus, ele não sabe que é o poço Jesus. E do poço Jesus ele não bebe água, ele não come. Então a diferença é essa. Para esses outros desejos que temos e somos, nós controlamos. Mas o de Deus, ele possui a gente. E quando nós encontramos essa diferença, há um problema. O problema consiste em que nós queremos saciar o desejo por Deus com outros desejos, com outras vontades. E nada se encaixa no lugar de Deus. Nada. Acerca disso, C.S. Lewis escreve, abre aspas, as criaturas não nascem com desejos que não possam satisfazer. Um bebê sente fome. Pois bem, há uma coisa chamada leite. Um patinho deseja nadar. Pois bem, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem desejos sexuais. Pois bem, existe uma coisa chamada sexo. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos o satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente, os prazeres deste mundo nunca foram destinados a satisfazê-lo. Concluindo, ou conclusão. Eu não acredito que fomos feitos para louvar a Deus, tá? O teu pastor não acredita nessa ideia. Porque quando eu digo que foi feito para louvar a Deus, é como se Deus ele fosse muito carente. Um Deus muito melindroso. Ai, eu estou sentindo falta de ser elogiado. Deixa eu fazer um ali que vai cantar um hininho ali para mim. Isso para mim é um Deus muito fraco. Muito medíocre. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que o ser humano foi feito para ser pleno. E a plenitude e a satisfação, a completude, só em Deus. Então, quando eu me achego a Deus, eu não me achego a Deus porque Deus tem carência de louvor e adoração. É porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é amigo, é bom estar do lado dEle, Ele é consolador, Ele é restaurador, Ele é curador. É bom estar do lado dEle, é bom estar do lado de quem é bom. É por isso, eu não quero sair desse lugar. Quem já entrou no Santo dos Santos, outro lugar não quer mais ficar. É bom estar ali na intimidade com o velho, com o papai. É bom. E eu não quero mais sair. Ou tu acha de verdade que Deus precisa do meu e do teu, glória a Deus? Você acha realmente que Deus precisa disso? Nós fazemos porque reconhecemos. Nós fazemos porque entendemos. Não porque Deus é melindroso ou fraco. Porque não é. Então o homem foi criado para ser pleno. Pois todos os outros desejos são momentâneos. É por isso que todo dia tem gente bebendo. É por isso que todo dia tem gente comendo e não para de comer. É por isso que todo dia tem gente se divertindo e acha que a vida é um eterno happy hour. É por isso, porque é tudo momentâneo. Você fez, quer mais. Com Deus não é assim. Você se encontra satisfeito, pleno, cheio de vida. Então eu termino citando o salmista do Salmo 42, verso 1, que diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha a alma faminta aí. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Então eu convido você a aceitar o convite de Jesus em Mateus 11, 28, que diz:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, buscando satisfação, plenitude e completude em outro lugar, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí sim, comigo, na caminhada, comigo, Deus, Emanuel, Deus conosco, aí sim, comigo, vocês encontrarão descanso para a alma. E o descanso, irmão, não é na eternidade não. Se tu está achando que Deus vai te dar um descanso na eternidade, lá no céu que você vai chegar lá, graças a Deus, amanhã o despertador não vai tocar, porque eu estou no lugar do descanso. Não é esse descanso que Deus está falando. É a tranquilidade, a paz em meio ao caos. Por que você está tão seguro? Porque Deus está no controle. Eu encontrei tudo nele. Ele me completa para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como é que eu tenho orado? Eu tenho orado para que Deus ele derrame uma unção de amor por ele tão grande na nossa igreja, que todo e qualquer assunto nosso não seja mais desgraça, mas amor por Deus. Eu tenho orado para que você e eu vivamos um amor por Ele tão diferente como nunca vivido. Um amor que você e eu experimente de uma tal forma que nós sejamos tão cativados por Ele, ao ponto de nos parecer com Ele e as pessoas nos confundir com Ele. Eu tenho orado para que o amor dEle inunde a minha vida, a tua vida, e você não queira sair do contato contínuo com Ele. É por isso que a bênção apostólica diz: o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão é algo presente, é algo de agora. E é para isso que eu tenho orado. Que Deus derrame um amor tal sobre os nossos corações, que vir para a igreja se torne ínfimo, mas que 24 horas do meu dia seja com Ele. Que Deus os abençoe.